não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. O nome de Deus, nosso Pai, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Hoje é dia 2 de novembro de 2015, dia de finados, que o povo comemora o Dia dos Mortos. Hoje é dia 2 de novembro. Deus trouxe ao meu coração uma palavra do livro de Levíticos, capítulo 26. Livro de Levíticos, capítulo 26. Gênesis, Êxodo, Levítico. É o terceiro livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Capítulo 26 de Levítico, versículo 2 em diante, e o versículo 3 e 4. Eu vou ler somente o versículo 3 e 4 do capítulo 26 do livro de Levíticos. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos prostramos diante da Tua presença, a buscar a Tua face, ó grande Deus. Ó Deus, Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Ó santo e eterno Deus, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, as nossas iniquidades e transgressões. Santo é o Teu nome. Ó Deus, inclina os nossos corações à Tua palavra, aos Teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os nossos olhos, Senhor, de contemplarem a vaidade. Grava a eternidade nos nossos corações, nos nossos olhos, para que não venhamos a olhar para o mundo, Pai, seguir o mundo, mas olharmos para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ó grande Deus, ajuda o Teu povo, Pai, na terra. Converte aqueles que ainda não Te conhecem e aqueles que ainda não são salvos. E fortaleça os que estão fracos, Pai, na fé. Ó Deus, ajuda o Teu povo. Ajude as almas, Pai, por amor do Teu santo nome. O Senhor é o Pai dos Espíritos. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Grande Jeová Deus, o Todo-Poderoso de Israel. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Israel. Grande é o Teu nome, e muito digno de todo louvor e de toda a glória.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ó grande e eterno Deus, bendito seja o teu nome para sempre. É o Senhor que dá as chuvas na terra. É o Senhor que faz crescer o alimento. O lavrador ara a terra, trabalha na terra, planta semente, mas quem dá o crescimento é tu, ó Pai. Santo Deus, quando criaste todas as coisas no jardim do Éden, colocou o homem e a mulher. O Senhor mandou, Pai, um sereno, porque não chovia até então, e o Senhor mandou um sereno para molhar a terra. Ó grande Deus, santo é o teu nome. Ó santo e poderoso Deus, atenta para nós, Pai. Inclina os teus santos ouvidos à nossa oração. Ouve as nossas orações, Senhor. Chegue perante a tua face as nossas orações. Ó grande Deus, santo é o teu nome. Conceda a paz, meu Pai, a estas vidas, aos que estão atribulados de espírito, Senhor. Sopra neles, Pai, a tua paz. Quando Jesus entrou naquela casa onde estavam os discípulos com medo, ele soprou sobre eles a paz, soprou sobre eles o Espírito Santo e deu a eles a paz. Ó Deus, sopra sobre este povo o teu Espírito Santo e conceda a eles a tua paz, a paz que o mundo não dá, Senhor, a paz que o mundo não tem. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem a paz que conforta os corações atribulados. Só o Senhor tem o teu Santo Espírito, o Consolador, que consola os enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, que remédio nenhum pode consolar, que nada neste mundo pode consolar, mas somente o teu Santo Espírito consola os enlutados, porque o Senhor é o Deus dos órfãos e das viúvas. Bendito é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Deus de maravilhas, visita esta nação brasileira, Pai, mas visita com a tua misericórdia, Pai. Santo Deus, converte os moradores da terra, Senhor, converte os moradores deste país, concede a eles o arrependimento, desvenda os seus olhos que o inimigo cegou a sua mente, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Converte estas almas a ti, Pai. Lembra-te, Senhor, quando o Senhor visitava os teus filhos Adão e Eva no jardim do Éden, às tardes o Senhor passeava no jardim e visitava eles. Ó Santo Deus, o que há de nós sem a tua presença, Senhor? Sem a tua presença o ser humano se corrompe. Sem a tua presença o ser humano faz tudo quanto é maldade, quanto é perversão. Ó grande Deus, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Lembra dos filhos de Abraão, seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar e como o pó desta terra. Santo Deus, toma em tuas mãos os jovens, Pai, que não te conhecem e que vivem nas drogas, ó Senhor, porque tem um vazio dentro das suas almas, eles querem preencher com as drogas, Pai, com os psicotrópicos, ó Senhor, com os álcool, com todas as coisas deste mundo, e isso não preenche. Senhor, a tua presença nos basta, porque a tua presença é maior do que a vida. Santo de Israel, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador, o nosso Deus. O Senhor fez com as tuas mãos, nos teceu dentro do ventre das nossas mães, dentro do útero o Senhor nos formou. Como diz no Salmo 139, de maneira terrível nós fomos feitos por ti, ó Pai. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu nome para todo sempre. Receba esta oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. O Deus que não dorme e que não tosqueneja, o guarda de Israel. Deus, quando tirou o povo do Egito,
da escravidão a qual eles viviam. Depois que passaram o Mar Vermelho, Deus então lhes deu as suas leis, os seus estatutos e os seus juízos, para que quando andassem nele, tudo iria a fluir bem em suas vidas. Tudo iria prosperar nas suas vidas, porque a lei do Senhor é perfeita e dura para sempre. Então Deus instituiu a sua lei pelo seu servo Moisés, e ele escreveu as leis do Senhor, que de início veio nas tábuas, em tábuas de pedra, a qual foi depois colocadas dentro da arca do concerto, junto com a vara de Araão que floresceu e com o maná. Então Deus instituiu a sua lei santa e eterna, porque a sua santa palavra ela foi exaltada, engrandecida acima do próprio nome de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus ou quando você ouve a palavra de Deus, saiba que esta palavra ela está acima do próprio nome de Deus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, também diz em Mateus 24 que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. E Tiago diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece. Aquele que faz a vontade do Senhor, nosso Deus, permanece para todo sempre. Então Deus tirou o seu povo, que vivia na escravidão, e queimavam tijolos no fogo de barro, na fogueira, na fornalha de ferro, na fornalha de ferro, eles queimavam tijolos de barro. Eles viviam escravos, oprimidos. E Deus teve misericórdia deles e os tirou de tão grande sofrimento. Assim talvez é você, meu irmão e minha irmã. Vivia na escravidão das drogas. Vivia na escravidão dos vícios deste mundo. E Deus tirou você deste sofrimento. Deus te tirou do mundo de sofrimento, dessa escravidão que você vivia até então. E hoje você está livre. Já não vive naquela opressão que você vivia. Se acabasse o cigarro naquele tempo. O que você pensava? O que vai ser de mim sem o cigarro para me satisfazer? Então você era escravo. Você era escrava desses vícios. E o Senhor Jesus te libertou do império das trevas, da opressão. Só que quando nós entramos no reino de Deus, tem as leis do reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Praticar a palavra que Deus nos determinou a cumprir, a praticar. Para que tudo vá bem em nossas vidas. A palavra de Deus era a lâmpada para os nossos pés. Ela direciona as nossas vidas aqui nesta terra. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela clareia aquilo que a gente não enxerga com os olhos da carne. Então Deus abre o nosso entendimento. 2 Coríntios 4,4 diz que, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho de Cristo Jesus não resplandeça, não venha a libertar a pessoa. E o prazer do inimigo é manter a pessoa presa, manter a pessoa cega, sem entender que existe uma eternidade. Talvez você esteja ouvindo esta palavra pela primeira vez. E Deus está abrindo os teus olhos pelo Santo Espírito dele. Deus está te libertando do império das trevas. Hoje você está entendendo que você tem uma alma a prestar contas diante de Deus. E você hoje está entendendo que você precisa da salvação.
que está em Cristo Jesus. Deus está te abrindo os olhos do Espírito. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu para a perdição eterna, não, meu irmão e minha irmã. Mas você nasceu para a vida eterna com Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe ele te enganar, dizendo no teu ouvido que não adianta servir a Deus, que não adianta cultuar a Deus na igreja, que não adianta ler a Bíblia, que não adianta ser cristão, ser crente, servo de Deus. Não deixe ele te enganar com isso. Ele já está condenado, meus irmãos. Não deixe ele te prender com um vício, que você sabe que isso é pecado aos olhos de Deus. E isso te impede de receber a salvação da tua alma, e impede de receber tantas coisas nesta terra. Estes vícios te faz ser derrotado e derrotada. Você vai entender aqui neste capítulo 26. Presta bem atenção, meu irmão e minha irmã, nesta palavra que Deus vai falar ao teu coração e vai te esclarecer. Muitas pessoas não dão crédito à lei do Senhor. E muitos até dizem que a lei do Senhor, essa do Velho Testamento, já não existe mais. E isso não tem sentido. É claro que no Novo Testamento já não guardamos mais o sábado, porque o sábado era da lei, era do tempo da lei. Hoje nós vivemos na graça do Senhor Jesus. Então hoje nós não guardamos o sábado mais, porque todos os dias são do Senhor. Não guardamos mais os sábados. E também não podemos fazer juramentos. O apóstolo Tiago e o Senhor Jesus também disse: aquele que faz juramentos, que jura pelo Senhor, ele entra em condenação. Mas eu não vou falar a respeito dessas coisas, esses assuntos polêmicos, genealogias, como diz o apóstolo Paulo a Tito e a Timóteo. Mas o que eu vou me ater nesta mensagem que Deus pôs ao meu coração é sobre as bênçãos da obediência que receberemos do Senhor por andarmos servindo a Ele, obedecendo a sua palavra. E neste capítulo 26 ele diz, versículo 1: não fareis para vós ídolos. Não fareis para vós ídolos. Nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Deus tirou o povo que estava escravo no Egito, quando Moisés estava no monte Sinai, 40 dias e 40 noites, eles fizeram um bezerro de ouro com os seus ouros que eles tinham nas suas orelhas, nos seus pulsos, nos seus colares, pescoço. Todo tipo de ouro que eles tinham, eles derreteram com a ajuda de Arão e fizeram um bezerro de ouro e disseram que aquele bezerro de ouro era o Deus Santo que tirou eles do Egito. Blasfemaram de Deus. Fizeram uma imagem de um boi que come erva, atribuindo aquele boi a Deus, aquele bezerro de ouro, como se fosse o próprio Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1 sobre esta atitude que eles tiveram. Deus abomina qualquer tipo de idolatria, seja imagens de escultura. Em Apocalipse 22 e 21:8 diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus, junto com uma lista enorme que tem ali. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 também diz. Gálatas capítulo 5 também diz. Enfim, são várias passagens nas Escrituras que Deus abomina a idolatria. Qualquer ídolo que ocupe o lugar de Deus é uma idolatria. E não existe intercessores, só existe um intercessor, que é Jesus Cristo, o homem. É o único que intercede por nós ao Pai.
não tem outro intercessor. Não existe outros intercessores. Nem a própria mãe do menino Jesus, Maria, nem ela é intercessora. Ela dorme no Senhor. Assim como dormiu no Senhor Davi, Abraão, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros servos de Deus. Então todos estes servos de Deus, que foram usados por Deus de maneiras diferentes, como João Batista, que morreu com a sua cabeça decapitada, todos os servos de Deus dormem no Senhor, esperam a ressurreição. Capítulo 5 do livro do Evangelho de São João. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15. Então, estes servos de Deus, eles dormem no Senhor. Eles fazem parte da primeira ressurreição, da ressurreição dos justos. Então, nem Maria, meus irmãos, nem Maria, que foi a mãe do menino Jesus, nem Maria é intercessora. Nem Pedro é intercessor. E até a chuva não existe pai. Em Jó está escrito: acaso a chuva tem pai? Ela não tem pai. A chuva não é de São Pedro, não é ele que manda chuvas. Não é o homem que faz qualquer coisa nesta terra. Tudo aquilo que é elevado diante dos homens, meus irmãos, Jesus nos ensina que é abominação diante do Senhor. Qualquer exaltação de homem, seja ele quem for, qualquer servo de Deus que foi usado por Deus, é abominação diante dos olhos do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. É somente estes três, que fazem parte da divindade de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não existe intercessores, só existe um intercessor, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Você pode ler a carta aos Hebreus: o sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe intercessores, não existe Nossa Senhora, não existe São Pedro, São Judas, santos nenhum, que intercede, que fazem qualquer coisa por ser humano algum. Somente Deus. E se o povo não se converter, infelizmente, perderão a salvação por causa da idolatria. Se você tem imagens na sua parede, de escultura, de papel, de gesso, ou acende vela para pessoas que morreram, isso não existe. Deixa tudo isso, meus irmãos. Porque quem faz estas coisas fere o coração de Deus, do Deus Altíssimo que é santo. Em Êxodo capítulo 20 ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 45. Não existe outro Salvador. Somente o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Deus está te alertando. Se você tem algum ídolo no teu coração, seja escultura de imagem, seja de estátua na tua casa, seja do que for, de prata, de ouro, ou seja um ídolo no teu coração, alguma pessoa que você adora além de Deus, um ente querido que já morreu que você adora, seja quem for que ocupar o lugar do teu coração, seja um cantor gospel, seja o que for, seja qualquer pessoa líder da tua igreja que você adora ou que você ama acima de Deus, é idolatria. Se você amar a tua esposa acima de Deus, é idolatria. Se você amar o seu esposo acima de Deus, é idolatria. O Senhor Jesus diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. É aquele que não tomar a sua própria cruz e me seguir, não é digno de mim. Então o Senhor Jesus diz para nós amarmos a Ele em primeiro lugar, de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você não vai amar a você mesmo te idolatrando. O amor não é idolatria. O amor é suportar
1 Coríntios 13, o amor é sofrer, é ter paciência. O amor não é enganar, não é dar um beijo no rosto e encobrir a verdade, não é bajular. O amor é falar a verdade, o amor é sofrer pela verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Lembre-se, meus irmãos, Deus é o Deus da verdade e nele não há sombra de variação, nele não há mentira. É impossível que Deus peque, é impossível que Deus minta. Ele é o Deus da verdade. Ele está nos ensinando: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Esta inclinação, esta reverência é abominação diante de Deus. Não só inclinar, mas o fato de você ter na tua parede, na tua casa, na tua estante, na tua penteadeira, é abominação aos olhos de Deus. Ele diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 2 ele diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Então este sábado, como já foi dito, esse sábado era no tempo da lei. E nós temos as orientações nesta passagem pelo apóstolo Paulo, para nós não guardarmos dias, porque todos os dias são do Senhor. Também até o Senhor Jesus nos ensina sobre aquela pessoa que o seu animal caiu num buraco. E tantas outras passagens também, que ele diz: não vá até atrás daquela ovelha que caiu, a ovelha perdida, e não traz nos seus lombos, porque é sábado. Não dá de beber água para o seu gado. Certa vez os fariseus também questionaram ele porque ele curou uma mulher, a mulher encurvada, há 18 anos por Satanás. Então o Senhor Jesus nos ensina vários assuntos nos evangelhos sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então não é para adorar o sábado, não é para guardar sábado mais, porque o Senhor Jesus está no lugar do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então todos os dias são do Senhor. Se todo mundo guardar o sábado, meus irmãos, como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar os hospitais? Então não tem sentido isso. Não tem sentido de acordo com o Novo Testamento. Agora Deus não mandou Deus não mandou no Novo Testamento nós adorarmos a ídolos, não. Em João está escrito: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, caia fora de toda idolatria. Caia fora de todos os ídolos. Há um só Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, disse o Senhor Jesus ao diabo em Mateus capítulo 4. Então é só você ir e verificar nas Escrituras, no Novo Testamento. Ali não diz que os que não guardam sábado serão lançados no fogo do inferno. Mas ali diz que os idólatras serão lançados no fogo do inferno. Os que praticam abominações, mentiras, os adúlteros, a todo aquele que ama e pratica mentira. Tem uma lista enorme ali. Então Deus, Ele está nos ensinando a fugir dos ídolos, da idolatria. Quanto ao sábado, creio eu que não é mais necessário comentar, porque já foi explicado. Versículo 3 diz aqui: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Então há uma condição aqui, se, versículo 3, se, é uma condição. Se andares, se você fizer aquilo que eu mando, aquilo que está na graça, não na caducidade da lei, da letra, não na lei do tempo de Moisés, de Abraão, o sentido de sacrificar animais para a purificação de pecados, mas na lei da graça, que você vê no Novo Testamento.
E também usamos a palavra de Deus do Velho Testamento, esta parte que eu estou lendo aqui hoje, em toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo diz a Timóteo. Então toda a Escritura, mas temos que ter o entendimento. Hoje nós não sacrificamos mais animais para a purificação de pecado, como no tempo da lei, de formas de ordenança, mas os preceitos de Deus continuam. Se o homem pecar, ou viver no pecado, praticar o pecado, o apóstolo João diz na sua carta, se ele praticar o pecado, o que ele vai ter? O que ele vai colher na sua vida? Ele vai colher as consequências do pecado. E diz que o salário do pecado é a morte. Muitas vezes até a morte física realmente. A pessoa antecipa a sua morte, tentando a Deus. Ou a morte espiritual. Ou muitas pessoas que tomam a Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, sobre a Santa Ceia, que muitos estão enfermos e fracos, e muitos até que dormiram, que morreram, por tomar a Santa Ceia indignamente, ou seja, sem discernir o corpo de Cristo. Está em pecado, assistindo pornografia e vai tomar Santa Ceia. Está com mágoa, com raiva de certas pessoas que contendeu, que xingou, que brigou e toma a Santa Ceia. Está falando um monte de palavrão e toma a Santa Ceia. Não discerne o corpo de Cristo, não examina a si mesmo. É muito sério tomar a Santa Ceia em pecado. As consequências são graves. São muito graves. Gálatas 6, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que de Deus não se zomba, que tudo que o homem semear, ele ceifará, ele vai colher. Os que semeiam na carne colherão corrupção, colherão as consequências do pecado, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão a vida eterna. O que adianta, meus irmãos? Eu estar pregando esta palavra e se eu viver no pecado, praticando a injustiça, quais são as consequências que eu vou colher? Não serão nefastas? Não serão consequências graves? E eu digo isso para os irmãos porque eu sei o que é as consequências do pecado. Durante muito tempo a minha vida ela foi capítulo 3 de Lamentação de Jeremias. Ele me fez andar em trevas e não na luz. Agravou os meus grilhões. Cercou-me de um alto muro. Pôs pedras lavradas no meu caminho. Armou o seu arco contra mim. Eu fui o alvo da sua flecha. As flechas da sua aljava cravaram sobre mim. Quebrou os meus dentes com pedrinhas. Agravou os meus grilhões. E eu digo para os irmãos, eu sei, meus irmãos, a consequência que o pecado traz. Ninguém fica impune. Mas louvado seja Deus, como diz o salmista no Salmo 119. Foi bom o Senhor ter me afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Paulo diz aos Hebreus, capítulo 12, que a correção de Deus, no começo ela traz dores, ela traz choro, tristeza, mas depois ela traz frutos pacíficos, por aqueles que são exercitados até se tornarem parecidos com Cristo, ser participantes da natureza de Cristo Jesus. Então Deus corrige aquele que Ele ama. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, andando na luz. Deus promete nos abençoar nesta terra. Talvez a sua vida hoje ela se encontra num tormento. Você não tem paz. Sabe por que não tem paz? Porque se o nosso coração estiver irado, amargurado, com raiva das pessoas, revoltado contra todo mundo, o que vai acontecer, meus irmãos? Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, que a amargura, a gritaria, a ira, sabe o que elas fazem? Os palavrões? Entristece o Espírito de Deus. E quando entristece o Espírito Santo, ele se afasta. Ele não tem como ele habitar numa pessoa que vive desse jeito. Então a pessoa passa a virar um círculo vicioso. Ela passa a ficar mais irada ainda. Mais em tormento ainda. Lembra de Saul? O rei Saul?
foi desobediente às leis de Deus, e o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul. E o que aconteceu depois? Deus enviou um espírito maligno, que perturbava o rei Saul. E tiveram que chamar Davi, que tocava a harpa. E quando Davi tocava a harpa, ele tinha paz. Mas quando Davi não tocava a harpa, ele estava sozinho ali, o rei Saul, ele era atormentado por este espírito. Então, se andarmos seguindo os preceitos de Deus, a sua lei que é perfeita, teremos a paz que vem de Deus, a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus dá uma condição aqui: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. Aí, meus irmãos, eu posso abrir aqui as Escrituras com todos vós. Eu posso abrir aqui, só para te dar um exemplo do que é guardar os estatutos, a palavra de Deus, que é toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Eu posso, por exemplo, usar aqui o Salmo 15. Aqui são os preceitos de Deus, é a sua orientação. Salmo 15 diz aqui, o Salmo de Davi, Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem vai estar um dia no céu com Deus? Ou quem vai manter-se a comunhão com Ele aqui nesta terra? Porque o reino de Deus ele começa aqui entre nós, ele começa aqui na terra. A oração de Jesus diz: venha o teu reino sobre nós. Então quem vai estar na presença de Deus continuamente? Quem vai habitar no santuário de Deus, no seu tabernáculo? Versículo 2 ele responde: aquele que anda em sinceridade, que é sincero, aquele que não bajula, não tem a sua língua que bajula, mas por dentro do seu coração ele quer que a pessoa morra, ele quer o mal, deseja o mal da pessoa. Então ele tem que ser sincero, ele fala o que está no seu coração. É claro que não pode ficar falando tudo o que pensa, você vai ofender as pessoas. Mas é quando for falar alguma coisa que a pessoa quer ouvir, fale a verdade. Não bajule, falando em mentira. Seja sim, sim e não, não. É assim que Deus quer de nós. É sinceridade. Em Provérbios diz que aquele que ele dá um beijo encoberto, mas antes é melhor você ferir, falar a verdade, doa o que doer, do que você dar um beijo encoberto. Ou seja, você amaciar a pessoa. Como os profetas antigos, aqueles profetas falsos, aí tiraram Micaías, que estavam no calabouço, e quando o profeta Micaías, que era o único profeta que falava a verdade, falou a verdade para o rei, que o rei, você vai ser derrotado nessa guerra e vai morrer. Levou um tapa na cara dos outros profetas. Mas ele falou a verdade. A verdade agrada a Deus. Porque Deus é o Deus da verdade. Quem é o pai da mentira? João 8,44. É o diabo, é o pai da mentira. E diz lá em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, se você falar a mentira, se eu falar a mentira, se eu falar a mentira para agradar a pessoa, pode continuar tendo esta imagem de escultura na tua casa, que isso não ofende a Deus. Pode continuar com suas imagens de gesso na tua casa, na tua estante. Pode acender vela para a pessoa que morreu, a vela para santo. Pode continuar isso aí, que isso não tem problema não. Imagina se eu falar uma coisa dessa. Santo Deus, eu serei mentiroso. E a minha parte que lhe cabe é o fogo do inferno. Falar a mentira, enganar a pessoa, dizer que ela pode continuar na idolatria, que ela vai ser salva, eu não posso fazer isso. Não é o que ensina a palavra de Deus. Aquele que não se converter dos seus maus caminhos, infelizmente eu falo com muita dor. Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22 é o lago de fogo e enxofre. E Deus não quer que você vá para este lugar. Tire isto da tua casa hoje. Tire esta idolatria da tua casa. Jesus quer te salvar. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor Todo-Poderoso.
então é falar a verdade, sinceridade. E aqui diz, pratica a justiça. Qual é essa justiça? É fazer aquilo que Deus nos ordena a fazer. É amar o nosso próximo, não é enganar o próximo. Não é emprestar dinheiro com usura, com juros. Quem ama o próximo não cobiça a sua mulher. Quem ama o próximo não cobiça o seu marido. Quem ama o próximo deseja o bem para o seu próximo. Então, isso é praticar a justiça. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Longe de mim tal coisa, deixar de orar por vós. Samuel não podia deixar de orar. Não podemos deixar de fazer o bem, tendo nós a condição de poder fazer. Então, isso é praticar a justiça. É socorrer os órfãos, as viúvas. Essa é a verdadeira religião, diz o apóstolo Tiago. Capítulo 2, ou capítulo 1, se eu não me engano. É socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se da contaminação do mundo. Isso é praticar a justiça, é isso que Deus requer de mim, primeiramente. Fala verazmente segundo o seu coração. Então, falar a verdade segundo o coração, não para enganar a pessoa, não para encobrir o pecado da pessoa. O versículo 3 também diz outra condição: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Não difamar com a língua, não inventar fofoca, inventar coisas para prejudicar a pessoa, difamar. Essas coisas é abominação a Deus. Essas coisas impedem de receber as bênçãos do Senhor nosso Deus. A difamação, estas coisas impedem que Deus venha operar em nossas vidas. Então muita gente vive na derrota porque simplesmente deixam este mandamento de Deus. E se você for lá em Tito, capítulo 3, de Paulo a Tito, lá no Novo Testamento, depois você marca aí, depois você pesquisa na tua casa, capítulo 3 de Paulo a Tito, capítulo 3, a Tito diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Nós temos que nos sujeitar, nos submeter à ordenança da igreja. Seja quem for que seja o líder da igreja, se você serve aos teus líderes, nós servimos, temos que nos sujeitar a eles, porque eles, como dizem em Apocalipse, é o anjo da igreja, é o presbítero da igreja, é o ancião da igreja, é o cooperador, é o diácono, seja ele quem for, qual cargo ele ocupe na sua igreja, deve se submeter à sua liderança, à sua autoridade, não difamar. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, nós não temos o direito de difamar. Se difamarmos a pessoa, o que vai acontecer? Vamos colher consequências, porque isso desagrada a Deus. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para a difamação. E aqui no versículo 2 de Tito 3, ele diz assim: que a ninguém infamem, ou seja, que a ninguém fale mal. Nós não podemos falar mal de qualquer autoridade que seja, primeiramente da autoridade espiritual da igreja, seja de quem for, que seja o líder da tua igreja. Não podemos difamar, infamar, que é a mesma coisa de difamar, difamação. Nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então Deus, Ele quer que nós venhamos a guardar os nossos lábios, como Davi orou,
para que Deus, no Salmo 141, para que Deus colocasse uma guarda na sua boca. Davi pediu para Deus: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando eu a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja ao levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, Davi pedindo a Deus, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Então Davi pedia para Deus colocar uma guarda na porta dos seus lábios, na sua boca. Salmo 141. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Davi pedindo para Deus guardar a porta dos seus lábios, porque ele sabia a gravidade que tem as nossas palavras. E Salomão depois vai dizer: o que guarda a sua boca, guarda as suas almas da angústia. E no Salmo 39 também diz: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Aqui Davi está dizendo a mesma coisa no Salmo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ou seja, nós não podemos falar mal nem das autoridades, nem da presidente, nem de deputados. O cristão não pode agir desta forma. Com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então, mesmo acerca do bem, achando que você tem razão, que nós temos razão de falar, de difamar, de infamar, isso não agrada a Deus. Meus irmãos, há consequências pelos pecados da nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, diz lá em Provérbios. No Salmo 140, versículo 11, diz assim: não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Então não terá firmeza na terra o homem de má língua. E se você também ler lá em Tiago, capítulo 3, também vai dizer a respeito da língua, que a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Então, meus irmãos, vamos guardar os nossos lábios para não difamar. Aí vai vir o bem em nossas vidas. Pedro diz, se nós quisermos ver o bem, eu até gostaria de ler com todos que está aí do outro lado. Eu gosto muito dessa passagem, esta palavra me libertou também. O apóstolo Pedro, aqui na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Eu posso ler também o versículo 8 para entender melhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal. Ou seja, o cristão não faz o mal que recebeu pagando com o mal, mas temos que pagar o mal que recebemos com o bem. Paulo diz também, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, se não morrermos. Ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Então não importa quem seja a pessoa que é a líder da tua igreja, é bem dizer. Bem dizer e não mal dizer, e não difamar. Porque vem maldição, meus irmãos. Se nós difamarmos, seja lá quem for no ministério, vem maldição em nossas vidas. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então tem uma bênção aqui. A bênção de bem dizer, bem dizer recebe bênção do Senhor. Fazendo o bem, pagando o mal com o bem, não pagando injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, falando bem daquela pessoa, sabendo que para isto fomos chamados.
para que por herança alcanceis a bênção. Então tem bênção de obedecer à palavra de Deus e fazer aquilo que Deus nos ensina pelos seus estatutos, pelos seus preceitos. Versículo 10 ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então, guardando os lábios, meus irmãos, é muito sério isso. O cristão, tem 2 ouvidos e uma boca. Tem que ser tardio para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir mais do que falar. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, se você quer ver os dias bons na tua vida e amar a vida, refreia a sua língua do mal. Vamos refrear nossas línguas do mal. E os nossos lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. E qual é a consequência? Aliás, qual é a resposta de Deus? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, a pessoa que faz o mal, que difama, ela não tem Deus para te ouvir. Os olhos do Senhor não repousam sobre os injustos, mas diz que os olhos do Senhor estão atentos às suas orações e repousam sobre os justos. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, se eu, o pregador aqui, ficar difamando as autoridades, qualquer que seja a autoridade, dentro da igreja ou fora da igreja, estarei desagradando a Deus, então não vou ter crédito com Deus. E aí vai vir só o mal na minha vida. O tempo passa muito rápido. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, o seu não muda. Esse juramento, ele era no tempo da lei. Mas no tempo da graça, o Senhor Jesus diz para não jurar nem pelos céus nem pela terra. E Tiago também diz para nós não jurarmos para não cairmos em condenação. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juros, com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Essas palavras que eu li aqui são os estatutos de Deus que Ele nos ordena andar. Se andarmos nos nos meus estatutos, Ele diz, se andardes nos meus estatutos, que é uma parte das palavras de Deus, seus mandamentos, que eu acabei de ler. Tem muito mais aí na Bíblia Sagrada, é que por causa do tempo não vai dar para mim falar de vários textos, mas eu só li alguns para que você possa entender quais são esses estatutos de Deus e quais são os seus mandamentos hoje na graça do Senhor Jesus. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, ou seja, os cumprir os seus mandamentos, aí Deus promete, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então Deus promete dar as chuvas no seu tempo. Aí entra Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Então Deus vai dar as chuvas. Quais são essas chuvas? É aquilo que vai dar. A chuva, ela representa o crescimento. Deus manda as chuvas dos céus no tempo da lavoura. Por exemplo, na lavoura, o agricultor ele planta, ele trabalhou na terra, adubou, aí Deus manda a chuva, a semente está lá na terra, embaixo da terra. E Deus manda a chuva e ela faz crescer a semente que está embaixo da terra. O lavrador não pode fazer mais nada. Ele só plantou, diz o apóstolo Tiago. Então ele vai esperar agora com paciência o precioso fruto que Deus dá a chuva para crescer. Essa chuva, meus irmãos, ela está em tudo em nossa vida. Essa chuva, ela representa a misericórdia de Deus, representa o poder de Deus em nossas vidas. Essa chuva representa a ação de Deus no nosso trabalho, a ação de Deus na nossa família, Deus convertendo os teus filhos, Deus abençoando o seu trabalho, o seu pão, a sua água, a sua amassadeira. Essa chuva representa bênçãos de Deus, da obediência. Deus manda chuvas, Deus manda os anjos na tua casa, na minha casa.
Deus manda os anjos tirar, remover a enfermidade da tua carne. Deus manda os anjos curar a tua ferida. É tantas bênçãos que Deus envia para nós, meus irmãos, quando andamos guardando os seus preceitos, a sua palavra, a sua lei, na tábua de carne dos nossos corações. Eu poderia falar de tantas coisas, mas o tempo não dá. Versículo 5 diz: e a debulha vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Então Deus diz que vai comer o pão a fartar, e vai habitar seguro na terra. Versículo 6, também darei paz na terra, e dormireis seguros. Tem gente que não dorme seguro, mesmo com segurança no condomínio, não tem segurança. A pessoa não tem paz. Em paz me deitarei, logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar seguro. Salmo capítulo 4. Também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Muitas bênçãos que Deus promete nos dar. Depois você lê na tua casa esse capítulo inteiro, 26 de Levítico. E para você também ter uma outra base, você pode ler o capítulo 28 de Deuteronômio, que fala também da bênção de obedecer e da maldição. Aqui também fala da maldição daquele que não guarda os preceitos de Deus, daquele que não obedece a palavra de Deus. Depois você lê esse capítulo inteiro na sua casa. Talvez alguma coisa que você esteja passando na tua vida pode estar escrito até aqui neste livro, neste capítulo. É porque talvez você não esteja guardando os preceitos de Deus. Está vivendo por viver, mas não pratica a justiça do Senhor. Deus vai te dar entendimento. Esta palavra vai te libertar, meu irmão, minha irmã. Vamos nos apegar à santa lei do Senhor nosso Deus, que é perfeita. Porque Deus promete, se andarmos nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos e fizerdes, cumprir, então Ele vai dar chuvas no seu tempo. A terra vai dar a sua novidade e a árvore do campo dará o seu fruto. Assim seremos abençoados por Deus. Fique com esta palavra no teu coração. Meus irmãos, pelo horário não vai dar para prosseguir mais, mas que o Espírito Santo venha falar ao teu coração muito mais. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai santo e justo, graças te damos por esta palavra. Ela é muito extensa, Senhor. A tua palavra nos ilumina. A tua palavra, Senhor, nos dá vida. Talvez estas almas, alguém estava morto na fé. Estava desfalecido, Senhor, preso em grilhões. Mas o Senhor faz saber a sua palavra. E o Senhor faz saber como a pessoa está vivendo. E manda a tua palavra para corrigir, para que a pessoa possa estar de pé novamente. Ó Deus, abraça estas almas por amor do teu santo nome. Grande Deus, agradecemos a Ti por esta palavra maravilhosa. Receba a oração da Tua igreja de agradecimento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor, por teus conselhos ando na justiça celestial, nas veredas de amor. És bendito eternamente, glorioso Criador. Minha alma reverente, Rei adora.
doces que o mel, pois falam das riquezas do teu reino de esplendor, preparadas ao fiel. És bendito eternamente, glorioso Criador. Minha alma reverente te adora, ó Senhor. Por teu celeste Espírito, ensina-me, ó Deus, e dá-me as virtudes para te obedecer. Desejo ardentemente contemplar-te lá nos céus e contigo